O estalo da sandália foi o som que marcou o início do dia de Avery Collins, como se fosse um veredito. Fino, seco, impossível de ignorar. Ela sentiu o zap de borracha ceder sobre o degrau, o salto escapar, e por um segundo, todo o movimento do mundo, as pessoas na estação, os ruídos da manhã, as conversas apressadas, se contraíram em torno daquele pequeno acidente. Quando a sandália desapareceu pelo espaço entre os degraus, Avery ficou sobre a escada rolante com o pé descalço, a outra sandália segura por uma ponta, e a sensação de exposição a percorreu como um arrepio. Havia algo mais do que o frio do piso sob a sola nua. O prédio da Whitmore Enterprises brilhava à sua frente, uma lâmina de vidro e aço que refletia o céu e o próprio corpo de quem se aproximasse. Naquele reflexo duplicado, Avery viu alguém que não costumava aparecer nas vitrines dos altos executivos. Roupas compradas com o que sobrava do mês, um corte de cabelo simples, olhos que ainda carregavam o cansaço da noite anterior. Ela respirou fundo, prendeu o cabelo com a outra mão e desceu os últimos degraus com passos, cuidando de não tropeçar. A plateia, transeuntes, motoristas, funcionários que passavam em direção ao metrô, devolveu-lhe olhares rápidos, alguns curiosos, outros condescendentes. Quando atingiu o térreo, uma senhorinha que vendia jornais à beira da calçada sorriu com compaixão, enquanto um grupo de executivos com pastas e sapatos polidos seguiu seu caminho, aparentando que nada ali lhes dizia respeito. Avery segurou a sandália como quem segura uma lembrança estranha e atravessou o saguão. O mármore refletia a luz da manhã e, como em um pequeno desfile que ela não escolhera participar, cada passo deixava uma marca momentânea na superfície fria. O pior ainda estava por acontecer. Na esquina do café do térreo, as xícaras dançavam entre as mãos dos clientes mais apressados. Avery, hesitante, tentou desviar, e foi justamente nesse instante que a xícara na mão do jovem executivo à sua frente tombou um pouco. Uma gota quente de café saltou, encontrou o tecido claro da blusa que ela escolhera para o primeiro dia e estampou uma mancha escura no peito. O silêncio que seguiu foi pequeno, mas nítido. Era como se o mundo tivesse apertado o botão de pausa só para contemplar o desastre. Ela ficou imóvel por um segundo, sentindo a umidade fria e o cheiro amargo do café, e percebeu que o reflexo no vidro do prédio repetia sua imagem com uma crueldade documental. Aproximaram-se olhos, sussurros sufocados. Alguém ofereceu um guardanapo. Um homem de terno disse "ai" com pena e continuou andando. Avery forçou um sorriso que não alcançou os olhos, calçou a sandália sobrevivente no bolso da bolsa e tentou seguir. Havia uma entrevista, um começo de trabalho, e nada daquilo poderia ser a única coisa que a definisse. No elevador do saguão ela entrou com um passo que tentava ser medido. O espaço era pequeno, o ar frio. Quando a porta se fechou, Avery notou um homem de aparência impecável encostado no espelho, de mãos nos bolsos e olhar que não desistia de observá-la. Ele tinha a postura dos que nascem habitando o próprio poder. Ombros largos, terno cortado sob medida, cabelo escovado para trás como se cada fio tivesse sua função. Seus olhos, porém, tinham uma atenção inesperada, uma mistura de curiosidade e contenção. Ele se apresentou sem soar inconveniente. "Logan Whitmore", disse, a voz baixa, sem espetáculo. "Bem-vinda." Avery sentiu as palavras cair ao redor dela como se tivessem uma densidade. O nome fazia eco, era o nome da empresa, do império por trás do reflexo que a encarou no vidro. Havia algo de absurdo naquela proximidade improvisada, o CEO e a recém-contratada dividindo o espaço minúsculo do elevador. Ela respirou fundo, respondeu com o nome que conhecia como uma afirmação: Avery Collins. Os poucos andares passaram, o elevador subiu e com cada número que aparecia no painel, as batidas do coração dela deslizavam em um ritmo que tentava imitar o normal. Logan a observava com uma serenidade curiosa, como alguém que anotasse detalhes importantes sem se deixar perturbar. Não falou de imediato, apenas fitou-a, e no olhar havia uma pergunta tácita: quem era ela por trás daquela mancha de café e da sandália faltante? Quando as portas abriram, Miss Patterson, a assistente executiva de comedimento impecável que organizava a entrada dos novos funcionários, já aguardava.
Ela ofereceu um sorriso ensaio de acolhimento e um par de sapatos emprestados que tinham a aparência de caber em qualquer situação, e por alguns segundos Avery se permitiu aceitar aquele gesto como um salvo-conduto. Miss Patterson acompanhou-a até o vestiário reservado para emergências de guarda-roupa, onde barras foram apertadas, blusas foram trocadas e o cheiro do vinho de café foi reduzido a algo quase inofensivo. "Relaxa", sussurrou Miss Patterson, enquanto um cadarço faltava ganhar nós. "Todo mundo passa por alguma cena digna de filme no primeiro dia. Você está perfeita." Avery queria acreditar. Aquele chão, aqueles espelhos e a respiração irregular que ainda não se sincronizara com a cidade permitiram que ela reconstituísse uma versão de si mais controlada. A blusa nova assentava-se sobre o corpo como se fosse por um instante a personagem que ela decidira interpretar, competente, serena, preparada. Mas havia uma realidade que sapatos e trocas de roupa não apagavam. As contas pagas a prazo, o irmão que esperava que enviasse o primeiro salário, a memória de uma infância em que comprar sandálias novas era um acontecimento aguardado com alegria quase cerimonial. O escritório da Whitmore era uma arquitetura de transparências e corredores que convergiam em salas com nomes impressos em placas metálicas. Avery aprenderia, com o tempo, a reconhecer as cadeiras que se inclinavam em direção à janela, os quadros com arte moderna que pareciam compreender bem a austeridade do lugar e as regras não escritas que governavam quem podia ocupar qual espaço. No primeiro dia, tudo ainda era novidade. A impressora com a fila de papéis, a máquina de café com seus botões misteriosos, a agenda eletrônica que ditava os horários como um relógio soberano. As primeiras tarefas foram simples e, ao mesmo tempo, carregadas de uma pressão invisível. Preparar a sala para uma reunião, organizar as cópias de um relatório, ouvir instruções com atenção e nunca permitir que o tom traísse a ansiedade. Avery movia-se como quem aprende a dançar em um salão desconhecido, observando os passos dos outros, testando direções, acertando nos contornos. Havia olhares que vinham e passavam, alguns curiosos, alguns invisíveis, mas havia também um par de olhos que a acompanhava de vez em quando, como se uma linha conectasse os dois pontos do andar. Camille Hart apareceu pela primeira vez em sua vida como uma sombra elegante que sabia entrar na sala com o ar de quem já dominara tudo. Diretora de relações corporativas, ela tinha o talento de transformar as palavras em lâminas sutis. O cabelo loiro estava preso e perfeito, o sorriso afiado e estudado. Quando Camille apertou a mão de Avery, houve naquele gesto uma textura que Avery, por instinto, registrou. A pressão na palma, a pequena inclinação de cabeça que dizia tanto quanto as palavras. Havia simpatia no cumprimento, mas também uma linha de medição, como quem avalia o potencial de ameaça. Nos primeiros dias, Avery aprendeu a mover-se entre microaversões e favores. Um executivo pediu um café e ela foi buscar. Outro esqueceu um documento e ela entregou. Uma planilha foi impressa sob sua responsabilidade e permaneceu intacta, sem erros. Pequenas vitórias foram se acumulando em silêncio. Ela corrigiu um detalhe numa apresentação que poupava a empresa de uma fonte de ridículo. Organizou um envelope importante à hora certa. Aprendeu os nomes das secretárias, os códigos das salas e a melhor opção de almoço que não custasse um rim. Logan a observava de longe com a discrição que na maioria das vezes parecia autopreservação. Em reuniões onde sua presença era necessária, Avery notava que ele erguia a sobrancelha em sua direção como quem reconhece uma nota familiar. Não era um olhar de dono de tudo, nem um assédio. Era antes um interesse mais difícil de rotular. Havia uma curiosidade sobre a maneira como ela respondia sob pressão, sobre a firmeza contida no modo como sorria quando alguém elogiava o trabalho que havia feito. Ele gostava de ver padrões emergirem, e para ele, Avery não era um padrão previsível. Houve um episódio pequeno que, para aqueles que observavam, serviu como amostra do que Avery era capaz. Em uma reunião de direção, o slide que projetava números essenciais resolveu se perder no meio da fala de um gerente. Enquanto todos procuravam a conexão perdida, Avery, com a calma que vinha de noites voltadas a planilhas improvisadas, aproximou-se do laptop esquecido na mesa, ajustou algumas configurações e trouxe a apresentação de volta em segundos.
O brilho das telas voltou e um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Quando a reunião terminou, Logan cruzou a sala e disse, sem alarde, apenas para si dela ouvir: "Bem feito." Nada de presentes caros, nada de promessas ao vento. Apenas 2 palavras que, para Avery, ressoaram como um pequeno reconhecimento público. Ela passou o resto do dia tentando não deixar que o som daquelas palavras a definisse. Elas eram boas, necessárias até, mas não podiam se tornar a medida de sua carreira. Ela precisava provar que merecia cada tarefa que lhe era dada por mérito próprio. Patchworks de cotidiano, reuniões, corridas para entregar contratos, sorrisos profissionais e a sensação de que qualquer erro poderia virar história. Havia, no corredor principal, pessoas que se posicionavam com pequenos gestos para marcar território. A caneca na mesa, a foto da família no canto. Avery aprendeu a ocupar espaços com discrição, mas também começou a perceber que nem todos os olhares que recaíam sobre ela vinham por admiração. Alguns vinham com suspeita, outros com uma ameaça sutil, como se sua presença apontasse para algo que poderia abalar um equilíbrio estabelecido. Camille, em particular, foi aparecendo com comentários que pareciam inofensivos à primeira vista. Uma observação sobre o traje, uma sugestão de alterar a agenda de preparativos para um evento, uma lembrança sobre como as coisas funcionam aqui, envolvendo um tom que avisava mais do que ensinava. Avery sentiu a tensão crescer como um fio que se esticava entre 2 árvores. Era possível perceber, ainda que distante, que aquela conexão poderia se romper de maneira abrupta. Mas Avery resistia a interpretar cada ato como ataque. Ela preferia imaginar que a mulher tinha pressa, talvez medo de perder espaço, talvez um estilo de defesa que se manifestava com palavras cortantes. Ainda assim, houve gentilezas que não dependiam de política. Miss Patterson mostrou a Avery os atalhos mais rápidos da rede interna, os lugares onde guardavam canetas sobressalentes, o jeito certo de marcar reserva de sala. Um almoço compartilhado no refeitório, com conversas sobre hábitos de trabalho e sobre o que cada um fazia antes de entrar para Whitmore, foi o primeiro momento em que Avery se permitiu relaxar. Por trás de camadas de profissionalismo, estavam pessoas que riam e tinham histórias de família, contas a pagar, sonhos que escapavam nos intervalos. No final da semana, houve um encontro inesperado que flertou com a intimidade sem romper o aparato profissional. O elevador preso. Era o tipo de incidente que poderia transformar 2 desconhecidos em cúmplices por alguns minutos. Logan e Avery, coincidindo no elevador, sentiram as portas fecharem com um estalo diferente, e o painel de luzes cessou de subir. Houve um silêncio incômodo, depois a voz das comunicações internas. O tempo estendeu-se de forma estranha e as conversas iniciais foram de pragmatismo: checar o celular, respirar, aceitar que a espera era provável. Avery, sentada em um canto com as mãos sobre as pernas, conversou sobre trivialidades para quebrar a tensão. Logan contou com frieza ensaiada pequenas anedotas de voos cancelados que exigiam paciência. Havia uma humanidade ali que não se mostrava no piso superior do prédio. Um homem que também ficava preso em situações menores. Em algum momento, a conversa deslizou para a vida fora do prédio. Memórias de infância, o cheiro de pão fresco no fim de semana. E foi então que Avery percebeu que o CEO também carregava vulnerabilidades que o poder não apagava. A voz dele, quando desarmada, revelava uma cadência que não combinava com a imagem pública. Quando finalmente as portas se abriram, havia um alívio coletivo. Não houve cenas dramáticas, apenas um reconhecimento sutil. Logan a olhou com uma expressão que poderia ser lida como proteção, e Avery sentiu que aquele olhar não era para impor autoridade, mas para oferecer um contorno de segurança num mar de incertezas. Os dias seguintes foram um acúmulo de pequenos triunfos e pequenos erros, um balanço que Avery manejava com uma disciplina aprendida aos trancos. Ela começou a ser convidada para tarefas maiores, um executivo a chamou para revisar um relatório antes de uma apresentação externa, e ela descobriu um erro de soma que poderia custar a credibilidade de todo o time. Corrigiu, explicou com clareza, e quando a apresentação ao cliente trouxe elogios, sentiu não só alívio, mas validação. Não era apenas sorte, era trabalho. Ao mesmo tempo, algo insidioso começou a se formar nas bordas do cotidiano. Rumores sutis, comentários que insinuavam um tipo de favoritismo sem fundamento, olhares que tentavam transformar um elogio público em acusação. Pessoas começaram a cochichar quando Avery passava. Olhares se tornaram mais longos, como se procurassem por provas. Camille aparecia em reuniões com um sorriso que arrumava as palavras em frases que podiam ser registradas como preocupação. É importante que todos entendam os limites.
Nossa imagem é sensível a percepções. Essas frases, lançadas com a naturalidade de quem fala em nome da ordem, plantaram sementes que Avery percebia, mas ainda não sabia regar. Houve um presente também. Um gesto que, para ser justo, carregava a neutralidade de quem escolhe dar algo sem esperar nada em troca. Um envelope com uma nota de agradecimento chegou à sua mesa depois de ela ter salvo uma apresentação importante. Não era um relógio de luxo nem um cartão ostentatório. Era um bilhete discreto e uma pequena caixa contendo uma caneta de qualidade. A nota dizia, em letras simples, por precisão e coragem no primeiro dia, L. Avery leu a assinatura com surpresa e uma onda de inquietude percorreu-a. O gesto poderia ser lido de muitas formas: reconhecimento, gentileza, talvez interesse. Ela o colocou numa gaveta e respondeu com um agradecimento protocolar, consciente de que qualquer gesto entre eles poderia ser interpretado de modos não desejados. Foi nessa combinação de proximidade medida, performances de competência e sussurros na sombra que Avery começou a perceber que sua presença começava a produzir efeitos que iam além do seu trabalho. Alguns viam nela a imagem de algo novo e potencialmente perigoso. Outros viam apenas mais uma assistência fazendo seu papel. Avery, por sua parte, tentava manter-se firme, cumprir tarefas, aprender, não confundir gentilezas com compromissos. Ela não queria ser interpretada como dependente de atenção, e a ideia de que fora contratada por qualquer outra razão que não seu mérito a incomodava. Em uma noite, quando a luz do escritório já se afinava em tons de âmbar e o corredor parecia comprimir-se, Avery encontrou-se isolada à mesa com uma pilha de papéis que insistiam em não se alinhar. O relógio marcava além do expediente, e o cansaço acendia pequenas luzes de esperança. Pagar as contas, enviar dinheiro para casa, ao menos respirar. Havia uma satisfação silenciosa em ver uma planilha que antes era um Avery leu a assinatura com surpresa, e uma onda de inquietude percorreu-a. O gesto poderia ser lido de muitas formas: reconhecimento, gentileza, talvez interesse. Ela o colocou numa gaveta e respondeu com um agradecimento protocolar, consciente de que qualquer gesto entre eles poderia ser interpretado de modos não desejados. Foi nessa combinação de proximidade medida, performances de competência e sussurros na sombra que Avery começou a perceber que sua presença começava a produzir efeitos que iam além do seu trabalho. Alguns viam nela a imagem de algo novo e potencialmente perigoso. Outros viam apenas mais uma assistência fazendo seu papel. Avery, por sua parte, tentava manter-se firme, cumprir tarefas, aprender, não confundir gentilezas com compromissos. Ela não queria ser interpretada como dependente de atenção, e a ideia de que fora contratada por qualquer outra razão que não seu mérito a incomodava. Em uma noite, quando a luz do escritório já se afinava em tons de âmbar e o corredor parecia comprimir-se, Avery encontrou-se isolada à mesa com uma pilha de papéis que insistiam em não se alinhar. O relógio marcava além do expediente, e o cansaço acendia pequenas luzes de esperança. Pagar as contas, enviar dinheiro para casa, ao menos respirar. Havia uma satisfação silenciosa em ver uma planilha que antes era um lodo de fórmulas transformar-se em algo legível. Ela apagou a luz da mesa e se preparou para sair, quando o som do telefone do andar irrompeu com uma notificação que não era para ela. Na manhã seguinte, a rotina retomou-se. Havia cafezinhos e passos apressados, e Avery recebeu um e-mail com uma tarefa especial: revisar a versão final de um contrato que seria assinado em uma reunião à tarde. A responsabilidade era grande, o prazo curto, e a confiança depositada nela fazia o peito vibrar num misto de nervosismo e orgulho. Ela abriu a planilha, alinhou colunas, verificou cláusulas. Tudo parecia certo, até que, no canto de uma fórmula, um valor parecia desalinhado. Sem alarde, corrigiu, anotou a mudança e preparou a versão para impressão. Era um erro técnico, que teria passado despercebido se não fosse a atenção de alguém que estava disposto a olhar. No entanto, quando o arquivo saiu da impressora e foi conferido pela equipe, um número permanecia fora do lugar, como se uma sombra tivesse substituído um dígito importante. Alguém, eventualmente, apontou o erro em tom surpreendido. A sala encheu-se de olhares, e por um segundo, Avery sentiu o chão vacilar sob seus pés. Ela pediu desculpas, explicou a correção que fizera, mas a sensação de que algo maior poderia estar sendo forjado ali rondou como nuvem de tempestade. Não foi acusação aberta. Foram perguntas, tom ameno, preocupações que pareciam em busca de culpados. Avery sentiu o peso de todas aquelas especulações, e a sombra de quem observava com um interesse que não era benigno, Camille, parecia dançar nas bordas da reunião. Ao final do dia, enquanto recolhia suas coisas, Avery recebeu uma mensagem curta de Miss Patterson. Fique tranquila,
Você fez o certo. Aquela simples frase serviu como um lenitivo. Ainda assim, no corredor, havia uma sensação de que algo estava sendo costurado em silêncio. Havia pessoas que se ocupavam em ligar pontos e construir narrativas. Havia também quem preferisse não acreditar nelas. Avery respirou fundo e lembrou-se do que fizera desde a escada rolante. Não desistira. Talvez aquilo fosse, em si, uma razão para seguir. Antes de ir embora, ela olhou para o vidro do prédio onde, naquela hora, o reflexo já se tornava um mosaico de luzes da cidade. O rosto dela no vidro parecia um pouco mais firme, um pouco mais resoluto. Ela pensou no irmão que esperava seu primeiro envio, nas portas que queria manter abertas, nas conversas que ainda precisaria ter. E em algum lugar acima do som da cidade, alguém teclou uma mensagem que, por ora, ainda não encontrara destino. Foi um toque quase imperceptível, mas pronto para disparar consequências. Se você já passou por uma humilhação no primeiro dia de trabalho, deixe nos comentários a sua cidade. Conta pra gente. Talvez alguém leia e saiba que não está sozinho ou sozinha. O dia seguinte chegou como se arrastasse uma nuvem em cima do prédio, pesada, baixa, prestes a abrir-se em desdém. Avery entrou no escritório com o mesmo cuidado de sempre, respirando fundo no hall do elevador como quem ajusta uma peça de roupa que ainda não lhe serve perfeitamente. A rotina tentava voltar, e por algumas horas conseguiu. Agendas, telefonemas, o som metálico da copiadora. Mas havia algo no ar, um ruído fino que não vinha dos aparelhos. Alguém cruzou o corredor, baixou a voz. Um celular vibrou numa mesa próxima. Sussurros tinham a elasticidade de um rumor. Esticam-se, multiplicam-se, confundem quem escuta. Ela abriu o e-mail do trabalho e viu no topo da caixa de entrada uma mensagem com um assunto curto e inflamado. Favoritismo. É isso que queremos tolerar? O corpo do e-mail era mais dano do que acusação explícita. Insinuações sobre proximidade do CEO com uma recém-contratada, menções a decisões estranhas, a uma caneta cara e a entradas na agenda que não batiam com a política de confidencialidade. Não havia assinatura, apenas uma lista de pontos que, reunidos, apontavam para uma narrativa que podia facilmente virar um tribunal. Avery sentiu um frio conhecido na espinha. Alguém em algum lugar havia decidido transformar a sua presença em prova. Não foi ainda uma condenação formal. Era antes uma pedra lançada num lago que poderia provocar ondas. Ela leu o e-mail 2 vezes, buscando alguma pista, um traço que a cobrisse de justiça. Miss Patterson passou por sua mesa num momento oportuno e notou o branco do rosto dela. O que houve? Sussurrou a assistente, olhos atentos. Avery levantou a tela do laptop como quem mostra um espelho partido. Apenas comentários, disse, e a palavra soou pequena. Não sei de onde veio. Miss Patterson a olhou com a paciência que já abriram em outras emergências de guarda-roupa e confidenciou sem teatralidade. Vamos chamar Margaret, agora, antes que isso vire algo maior. Margaret Chan, a diretora de RH, tinha o tipo de voz que não se exibia, mas que impunha a ordem apenas por existir. Quando apareceu, trouxe consigo um bloco de notas e um olhar que percorria detalhes com a mesma frieza que alguém examina um documento em busca de assinaturas faltantes. Perguntou com calma o que Avery sabia, quais encontros havia tido, se havia recebido mensagens privadas. Avery respondeu com clareza, nada além do bilhete e da pequena caneta. Contou sobre o elevador preso, sobre a caneta e sobre a assinatura enigmática, L, que ela se lembrava ter visto num papel de agradecimento. Margaret anotou, fez perguntas técnicas, horários, quem tinha acesso aos arquivos, se havia procedimentos que poderiam justificar o comentário. Em paralelo, o rumor fazia o circuito invisível do edifício, em salas com luzes que oscilavam, em mesas onde copos de água eram pretextos para pausas, a história foi sendo contada em diferentes cores, alguns a favor de Avery, outros prontos para apontar dedos. Camille, é claro, soube encontrar a oportunidade numa rachadura. Seus comentários, no início, se vestiram de preocupação institucional. Depois, um e-mail marcado, cópia para vários, destacou a importância de manter transparência e isonomia.
Havia um tom quase acadêmico na mensagem, mas quem leu podia sentir algo velado, uma sugestão de que nem tudo ali era fruto do acaso. Margaret, no entanto, não confunde sugestões com provas. Instalou o processo de investigação com a calma de quem monta um quebra-cabeças. Auditoria de acessos, verificação de logs, entrevista com usuários relevantes. Foi clara quanto ao protocolo. Havia uma triagem, uma reunião formal, possíveis testemunhas e nenhum veredito sem documentação. Disse também, de modo que soasse ao mesmo tempo neutro e protetor: ninguém será julgado sem direito de defesa. E olhou para Avery com uma expressão que, se não era alívio, era pelo menos uma promessa de seriedade. Mesmo com Margaret conduzindo o procedimento, Avery sentiu o peso da suspeita como uma roupa úmida. Alguns colegas passaram a evitar seu olhar, foram corteses em palavras e distantes em gestos. A postura dos executivos oscilava entre o prudente e o curioso. Logan, quando soube, fez algo que era a tradução exata de sua autoridade bem modulada. Falou com Margaret em particular, questionou sobre o andamento e pediu que tudo fosse apurado com rapidez e discrição. Não interferiu nas investigações, mas deixou claro que a imagem da empresa e a justiça entre as pessoas eram prioridades. Para Avery, aquela atitude foi um fio de segurança, não porque precisava de proteção simbólica, mas porque significava que alguém no topo tomava a questão a sério, sem transformar sua vida num palanque. Dias se passaram em tensão contida. A agenda da empresa exigiu uma viagem a Nova York para uma apresentação estratégica. Avery foi chamada justamente porque sua atenção a detalhes havia se mostrado útil. A viagem, para ela, foi um exercício de nervos e profissionalismo, passar pela cidade com a mochila da responsabilidade e a cabeça cheia de cláusulas. Lá, entre despedidas e taxiamentos, houve momentos de leveza. Numa madrugada chuvosa, Logan e ela cruzaram o saguão do hotel. Ele com um casaco sobre o terno, ela ainda com um casaco que tentava recuperar da pressa do dia. Um guarda-chuva que não abria bem aproximou-os. Ele ofereceu o próprio, e no pequeno abrigo improvisado houve uma simplicidade que nenhum rumor conseguia tocar. Chuva, silêncio, o som das ruas lavando anúncios nas vitrines. Eles conversaram sobre trivialidades, anedotas do trabalho, memórias de verão, o gosto por música que oscilava entre piano e algo com mais ritmo. Foi uma conversa sem pressa, e quando o guarda-chuva foi fechado no saguão, ficou entre eles uma intimidade feita de sopros discretos, de perguntas que não precisaram de resposta. No entanto, de volta à rotina de Nova York, os ventos correm diferentes. Camille, que viajara separadamente, pareceu aumentar o volume de suas ações. Em jantares de evento, coordenou comentários que insinuavam impropriedade, como quem pega uma fagulha e limpa o queimar. Em particular, tentou vincular a presença de Avery a decisões de logística que, embora pequenos erros ocorressem, já eram normais em qualquer organização humana. Em mensagens enviadas aos membros do comitê, Camille começou a ressaltar a necessidade de um código de conduta mais rígido, usando o exemplo hipotético que claramente apontava para a realidade que Avery vivia. Avery começou a perceber que a luta não era só por um nome limpo, era pela própria verdade de que o trabalho rende respeito quando há competência, e que os méritos não podem ser dissolvidos por suposições. Sentou-se uma noite com Miss Patterson no quarto do hotel, as luzes da cidade fatiando a cortina. Miss Patterson trouxe à mesa uma xícara de chá e uma fala direta, que não pedia explicações, apenas companhia. Eles estão testando o chão, disse a assistente. É um movimento antigo. Colocar a pessoa no foco e esperar que ela se mova de modo a provar culpa ou inocência. Você não precisa provar nada além do que você é. Avery sorriu, mas havia cansaço naquela curva dos lábios. Ela sabia, apesar de tudo, que parte da solução vinha de dentro. Manter a calma, responder com fatos, documentar cada arquivo que passava por suas mãos. Essa disciplina, no entanto, não a tornava invisível ao peso da solidão. Havia noites em que, deitada na cama do hotel, ela lembrava o piso frio da estação, a sandália perdida, e entendia que aquela imagem era algo que, estranhamente, ela havia levado como medalha. Havia sobrevivido à humilhação e ainda caminhara até o prédio. O ponto de virada veio quando uma cópia impressa circulou com um comentário maldoso. Alguém conseguiu anexar no sistema uma versão antiga de uma planilha e marcá-la como final. O documento se tornou prova no imaginário de alguns. Números que batiam mal, cláusulas que pareciam ter sido alteradas. Em uma reunião tensa na sala de direção, Camille não deixou passar.
Apresentou a versão impressa com o tom de quem entrega uma sentença em miniatura. Havia olhos que, naquele momento, se voltaram para Avery, como quem espera um tropeço. Avery, que antes sobrevivera à madrugada de ajuste, sentiu o chão vacilar. Respirações no salão cessaram por um momento. Ela pediu a palavra com a serenidade que buscava em si mesma. Este é um arquivo antigo, disse, abrindo o laptop e mostrando timestamps de alterações e logs de acesso. Eu revisei a versão final ontem à tarde. Posso mostrar a sequência de edições e quem teve acesso. Margaret estava presente e pediu os arquivos. Os especialistas em TI foram chamados. O que parecia ser uma prova inicialmente transformou-se numa investigação técnica. Quem alterou o arquivo depois do horário registrado? Um especialista rastreou o caminho dos acessos e encontrou uma anomalia. Uma sessão fora do horário registrada sobre credenciais que haviam sido usadas por Camille em outra ocasião. Havia um padrão de acesso que, se isolado, poderia ter diversas explicações. VPN, login remoto, erro humano, mas combinado com outros registros, começava a formar um quadro. Ainda assim, a acusação pública não precisava de confirmação técnica para abrir feridas. Avery sentiu a pressão do julgamento social. Apesar de Margaret garantir que a investigação seguiria, surgiram comentários em corredores, perguntas a meia voz que cortavam como lâminas finas. Havia também quem, mais atento, percebeu que a rapidez com que Camille expusera a situação era ela mesma um movimento calculado. Quando um ator cria uma crise, muitos corações pulsam no ritmo que ele determina. Nessa atmosfera, Avery tomou uma decisão que mostraria sua agência de forma inequívoca. Em vez de se esconder, escreveu um memorando detalhado com as evidências de suas edições, solicitou formalmente a revisão completa dos logs e pediu que Margaret tomasse as medidas necessárias para proteger a integridade do processo. Enviou o documento não como um pedido de bênção, mas como um registro profissional. Miss Patterson, que tinha acesso a muitos detalhes e era uma testemunha constante das rotinas, assinou como colega que confirmava horários e atividades. Esse ato de organização transformou a narrativa. A prova do caráter profissional não vinha mais apenas de sua fala, mas de documentos e testemunhas. Enquanto a investigação corria, Camille aumentou a pressão de modo sutil e articulado. Tentou isolar Avery socialmente em eventos e fez comentários que, embora velados, tinham o objetivo de desgastar quem estava no centro. Em entrevistas rápidas, perguntou sobre políticas de proximidade e insinuou a necessidade de padrões mais rígidos, como se o único caminho possível fosse assumir que algo fora do normal ocorrera. Alguns executivos começaram a exigir clarificações públicas e a diretoria se viu diante da necessidade de decidir entre proteger a imagem da empresa e ser transparente. Foi aí que Logan tomou uma atitude que refletiu sua evolução pessoal e cívica. Ele escolheu a clareza institucional. Em público, diante do comitê, disse palavras que, embora medidas, revelavam um posicionamento firme. Em uma empresa deste tamanho, não podemos permitir que acusações, continuou, sejam tratadas como espetáculo. Precisamos de investigação e de respeito ao processo. Margaret conduzirá isso. Sua fala não foi defesa pessoal, nem tentativa de manipular a opinião. Foi uma construção de um processo. Para Avery, que ouvira o nome do CEO pronunciado quase como um selo em seu primeiro dia, essas palavras foram algo entre alívio e confirmação, de que alguém estava disposto a mexer nos mecanismos, não apenas nas aparências. A investigação seguiu seu curso. Logs de acesso, entrevistas com assistentes, verificação de CCTV nas horas relevantes, sempre respeitando as normas internas de privacidade, conferência de versões de arquivos e entrevistas com quem trabalhou no contrato em questão. Aos poucos foram surgindo indícios que desmontavam a narrativa fabricada. Um estagiário lembraria depois que viu Camille perto da sala de impressões, numa hora em que não deveria estar. Um registro de acesso do laptop mostrou atividade incomum no horário em que a versão de outro arquivo fora alterada. Uma cópia encaminhada por e-mail fora assinada por uma conta que tinha nome de fantasia e partiu de um computador da área da própria Camille. O emaranhado de evidências começou a formar uma linha que apontava para a manipulação. Margaret conduziu as entrevistas com firmeza e, quando as provas foram consolidadas, convocou uma reunião formal com os envolvidos. Camille apareceu olhando impecável, com a máscara de quem fala em nome da ordem. Tinha, no entanto, uma tensão nos olhos que traía a certeza de que havia contado com algo que agora se tornava frágil. Margaret leu a síntese dos achados, inconsistência nas versões, acessos não justificados associados à área de Camille, testemunhos que colocavam a diretora em proximidade com materiais que não estavam sob sua alçada. Ofereceu a Camille a chance de responder. A resposta foi evasiva, depois contraditória,
e, por fim, incapaz de explicar o traço digital que ligava a ela a uma série de manipulações. A decisão não foi teatral. Camille foi afastada imediatamente, sob aviso de que uma investigação disciplinar formal prosseguiria. Houve quem considerasse o afastamento brando, outros necessário para preservar a integridade e dar espaço à apuração. Alguns documentos que posteriormente emergiram apontaram para uma prática de camuflagem de responsabilidade, um uso de credenciais alheias para esconder rastros, não um único ato, mas um padrão que buscava proteger um jogo de ambição. Tudo isso não desconstruiu as sequelas que Avery carregava, a humilhação inicial, os cochichos, a sensação de que sua presença havia sido usada para alimentar um espetáculo. Porém, a investigação trouxe duas coisas fundamentais: a justiça processual e a validação pública de que mentiras planejadas podiam ser desfeitas. Logan, quando a questão se aproximou do fim do procedimento, considerou que era necessário um gesto de reparação que respeitasse a autonomia de Avery. Não foi um presente ofuscante, nem um anúncio. Pediu a Margaret que agendasse uma reunião em particular com Avery e que ela mesma fizesse parte do encontro. Na sala onde o vidro dava vista para a cidade, Logan fechou a porta com a calma de sempre. Não havia audiência, não havia holofotes. Margaret iniciou a fala com o protocolo, explicando as medidas tomadas, a conclusão provisória do inquérito, a exoneração de Camille e o compromisso institucional de reparar o ambiente de trabalho. Em seguida, deu a palavra a Avery. Foi ela quem, com firmeza, falou do que precisava, não apenas da correção pública, mas de medidas concretas para evitar que algo semelhante acontecesse com outro colega. Treinamento, revisão de acessos, canais seguros de denúncia. Margaret anotou cada ponto. Quando o encontro terminou, Logan permaneceu por mais alguns minutos. Ele caminhou até a janela, as mãos apoiadas no vidro como se devorasse a cidade com os olhos. Virou-se e falou sem necessidade de subterfúgios, com uma honestidade que vinha de um lugar que não aceitava que poder servisse para selar injustiças. Eu deveria ter feito mais para impedir isso, disse ele, e peço desculpas por não ter percebido antes. Avery olhou para ele sem efeitos de cena, apenas analisando a presença do homem que, em muitos sentidos, era o símbolo do seu próprio conflito com o poder. Ela percebeu em sua voz algo que se aproximava de vulnerabilidade pura, responsabilidade que não buscava conserto por meio de presentes, mas por ajustes reais. Obrigada por agir, respondeu ela. O que eu quero é que isso não aconteça com outra pessoa. O que eu preciso é de verdade e de trabalho para reconstruir a confiança. Logan ouviu e concordou. Não prometeu mudanças grandiosas em nome de sua autoridade. Comprometeu-se a colaborar com as reformulações de política e a apoiar a criação de espaços mais seguros. Foi um gesto que unia poder e responsabilidade, ainda que o fio entre ambos tivesse que ser tecido por ações concretas, e não por discursos. Após a resolução institucional, houve um momento de calma. Avery começou a receber mensagens de colegas que, agora mais atentos, escreviam desculpas, reconhecimentos e convites para cafés. A vida profissional retomou seu curso com uma nova textura de cautela e com o peso de lições aprendidas para todos. Camille saiu definitivamente da empresa, e a diretoria fez comunicados que falaram em política de integridade e responsabilidade, ressaltando que a instituição assumia a necessidade de políticas mais claras. Isso não curou todas as feridas, mas abriu espaço para que Avery se readaptasse ao trabalho sem o olhar predador daquelas falsas narrativas. No campo pessoal, a relação entre Avery e Logan tomou rumos que respeitavam limites. Eles conversaram, com cuidado, sobre o que havia acontecido, e combinaram que qualquer aproximação que viesse a existir deveria ser fruto de escolha livre, e não de circunstância. Avery, que tinha aprendido a não confundir gestos com destino, deixou claro que não queria favor, queria parceria. Logan aceitou. Não houve trocas de favores, houve sim gestos de gentileza que respeitavam as diferenças entre eles. Uma mensagem de incentivo antes de uma apresentação, um livro deixado em sua mesa com uma nota que dizia para ler quando sentir vontade, e numa noite menos formal, um par de sandálias que não visavam apagar a memória da primeira perda, mas celebrar um começo renovado. Ele entregou-as com simplicidade, não como preço, mas como sinal de atenção. Avery as recebeu como quem arquiva um capítulo e permite que o próximo, diverso e autônomo, surja. A intimidade entre os dois cresceu de modo pausado, como pediam seus próprios limites e as circunstâncias. Havia encontros que não eram segredo, mas também não eram espetáculo.
almoços de trabalho que terminavam estendendo-se por cafés, uma viagem curta para acompanhar uma assinatura importante em que conversaram até tarde sobre livros e expectativas e pequenos gestos de cuidado que foram se acumulando. Em nenhum momento houve decepção nas fronteiras. O CEO não usou sua posição para forçar afetos. Avery não se sentiu obrigada a nada que não desejasse. O consentimento foi um fio que percorria todas as trocas. O auge emocional veio, porém, num momento inesperado pela sobriedade de ambos. Num fim de semana chuvoso em que a cidade parecia pedir silêncio, Logan decidiu que não bastava apenas palavras. Ele convidou Avery para subir ao rooftop do prédio, não o da Whitmore que a todos impressionava com luzes e mesas, mas um rooftop menor, de uso privado, que ele mantinha com poucas cadeiras e muitos vasos de plantas que resistiam com teimosia à brisa da altura. Havia naquela cobertura uma vista que recortava a cidade e um vento capaz de dissolver inquietudes. Avery subiu com a sensação de quem voltava a um lugar onde já fora observada como estranha. Havia velas discretas, um conjunto de almofadas e uma mesa onde repousava uma caixa pequena, sem ostentação. Logan a chamou para perto sem pressa e, antes de qualquer gesto grandioso, falou. Abriu-se como alguém que, conquistado pela delicadeza de um afeto, resolve mostrar o coração sem proteger-se por camadas de imagem. Eu não vim aqui para consertar o que já foi quebrado com razão, disse ele. Vim porque quero ser parte daquilo que venha a construir com você. Não posso apagar o que você passou, mas posso escolher estar ao seu lado com responsabilidade. Eu quero ser claro. Não vou usar meu cargo para comprar afeto, nem para diluir sua autonomia. Eu te admiro por quem você é, por sua inteligência, pela forma como encara o mundo. Quero te pedir para ser minha parceira. Avery ouviu as palavras com atenção. Não houve pressa em responder. As luzes da cidade piscavam abaixo como pequenas testemunhas. Por um instante, tudo foi silêncio. Então, com delicadeza, ela aproximou a mão e segurou a dele, gesto mútuo de que havia uma ponte possível. Quero saber qual parceria é essa na prática, disse ela, sem ironia. Quero ver responsabilidade e respeito. Quero confiança que a gente constrói, não que se impõe. Logan sorriu, como se tivesse esperado por aquele teste. Você terá tempo, prometeu. E mais, quero que sejamos honestos. Se algo te fizer sentir diminuída, me diga. Se eu vacilar, me cobre. Em reuniões sociais, eram vistos lado a lado com naturalidade, não como exibição, mas como escolha. Algumas conversas com colegas foram necessárias para esclarecer limites. Em outras, a própria Avery convocou diálogos abertos para que seu papel não fosse confundido com dependência. Chegou o dia do gala anual da Whitmore Enterprises, um evento que no passado fora palco de celebrações e ocasionalmente de intrigas. Dessa vez, a ocasião ganhou tons de superação. Avery escolheu um vestido que falava dela, elegante, sem ostentação exagerada, aquele equilíbrio entre conforto e presença. Miss Patterson, sempre prática, ajudou a ajustar bainhas e a escolher um par de sapatos que dessem segurança. No bolso do vestido, Avery carregou numa pequena bolsa um pedaço de papel dobrado. Nele escreveu palavras que queria lembrar: mérito, respeito, escolha. Era uma maneira de ancorar-se. No gala, os olhares foram distintos. Havia sorrisos genuínos, havia também comentários que buscavam disciplina. Logan permaneceu ao lado dela como um aliado discreto. Quando a mesa principal fez menção ao trabalho de equipe e à superação de desafios institucionais, Logan pronunciou palavras de reconhecimento que citaram, em termos gerais, a importância de valorizar pessoas que trazem competência e integridade. Não houve cerimônia particular em torno de Avery. Isso foi algo que ela preferiu. Reconhecimento público, não espetáculo privado. Mais tarde naquela noite, em um trecho do jantar, Camille, que já saíra da empresa meses antes, compareceu como convidada de uma área parceira.
virou-se uma presença estranha, alguém que surgia no passado para assistir ao presente alheio. Não houve confronto, apenas um instante em que suas pupilas encontraram Avery e desviaram. A plateia notou, mas a história já havia tomado um rumo diferente. Avery, por sua vez, sentiu-se bem, não por vingança, mas por ter sido capaz de transformar dor em aprendizagem. O ponto definitivo da história, para os que olham em busca de simbolismos, aconteceu semanas depois, numa noite clara onde a cidade parecia de vidro e o vento, paciente. Logan convidou Avery para subir ao rooftop principal do prédio da Whitmore. Desta vez, o lugar estava preparado de forma simples e íntima. Velas em fila, luminárias baixas, um círculo de luz que imitava o céu. Havia também amigos próximos e familiares discretos, convidados como testemunhas e não como plateia. Ele pediu para que ela fechasse os olhos. Avery obedeceu, sentiu o ar sobre o rosto e, quando abriu os olhos, encontrou Logan de joelhos, segurando uma pequena caixa. "Eu te prometo duas coisas", disse ele, com firmeza que não soava como imposição. "Primeiro, sempre respeito sua autonomia. Segundo, estarei ao seu lado para dividir responsabilidades, alegrias e decisões. Você aceita construir isso comigo?" Avery viu naquelas palavras o cumprimento de tudo o que fora prometido em silêncio, não o resgate de uma condição social, mas a oferta de uma parceria que reconhecia sua agência. Ela respondeu com um sorriso, que era mistura de emoção e convicção. "Aceito sim", disse, "com as condições que já combinamos: responsabilidade, respeito e verdade." Houve um beijo que, ao ser testemunhado, não soou como ato de triunfo, mas como aliança. A cidade pareceu aplaudir sem barulho, as luzes tremelavam como se lhes correspondessem. O epílogo da história não veio como final de conto de fada pomposo. Vieram compromissos. Avery e Logan decidiram juntos participar de iniciativas que garantissem oportunidades para outras pessoas que, como ela, vinham de cenários com menos recursos. Não foi um gesto de caridade teatral, mas a criação de um programa de mentoria e bolsas para jovens talentos, ideia que Avery, com sua experiência, ajudou a desenhar. Ela inaugurou, ao lado de Margaret e Miss Patterson, um procedimento de denúncias anônimas e um manual de ética que buscava um ambiente menos propenso às manipulações que enfrentara. Assim, a mudança institucional ganhava consistência. No plano privado, casaram-se em uma cerimônia pequena, com amigos e família, num jardim onde as mesas eram simples e as luzes baixas. Avery usou um par de sandálias discretas que guardava como lembrança do primeiro dia, agora intactas, pois o par que ela perdera fora substituído por memórias. Havia sorrisos sinceros, e Logan, naquele dia, olhou-a de modo que não havia notas de poder, apenas reconhecimento. Ele falou no altar com afeto e clareza. Falou de escolha, de parceria e de admiração. Ela respondeu com uma fala que resumia sua trajetória, da humilhação à competência, da escolha solitária ao caminhar a dois. Os meses seguintes foram de trabalho conjunto e de aprendizado contínuo. Avery continuou a aprender, a ensinar e a liberar. O programa de mentoria trouxe jovens que precisavam de abertura de portas e de orientação profissional. Logan aprendeu a pedir ajuda e a ceder espaços, e Avery aprendeu a administrar a própria visibilidade sem renunciar ao que era de mais íntimo nela. O relacionamento não apagou as desigualdades do mundo, ofereceu, isso sim, recursos para que mais pessoas pudessem disputar os mesmos espaços com mais segurança. Anos depois, ela encontrava no espelho do corredor um rosto que lembrava a menina que entrou descalça pela escada rolante e sorriu com a distância percorrida. Havia memória da humilhação, claro, mas também orgulho de ter escolhido não se render nem ao silêncio, nem ao espetáculo. O nome de Avery Collins passou a constar em apresentações, relatórios e mensagens que falavam de competência e integridade. E, nas gavetas de sua mesa, uma pequena caneta repousava como um símbolo, lembrança de uma caneta recebida sem alarde e de um trabalho que foi, por fim, reconhecido. No fim, a transformação que o bilionário trouxe não foi um resgate unidirecional, foi um acordo de responsabilidades. Ele não comprou uma vida. Ofereceu escolha e estrutura para que ela pudesse ampliar a própria. E essa diferença fez com que a história fosse, antes de tudo, sobre agência restaurada e sobre amor que não se constrói sobre a negação de autonomia. Se essa história tocou você de alguma forma, conte qual cena mais te marcou e se inscreva no canal para ouvir mais narrativas como esta.
Compartilhe com alguém que precise lembrar que dignidade e escolha são aquilo que realmente transformam uma vida.